porque, olha, o assunto agora é sério, viu? Segundo dados da Secretaria de Saúde, a dengue matou mais do que a Covid em 2024. A alta foi de aproximadamente 400%. Olha só, gente, 400% nos óbitos no período de um ano. Agora, com o verão, então, a doença está voltando com tudo e a cada dia novos casos são registrados. Para falar mais sobre isso, então, sobre os riscos e como podemos nos proteger, eu converso com a doutora Rúbia Boareto. Tudo bem, Rúbia? Boa tarde para você. Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda à Vitrine. Obrigada, eu que agradeço o convite. Gente, a Rúbia é nefrologista. Sabe o que é? Ela vai explicar pra gente agora. Qual é essa especialidade? Todo mundo pergunta, é a especialidade que cuida dos rins. Nefrologia é aquela especialidade que estudou e se destinou a cuidar das doenças renais agudas, crônicas, dos transplantes, hemodiálise, diálise peritoneal, cálculo renal, infecção urinária e por aí afora. Olha que bacana, gente, muito bom. Agora, Rúbia, falando de dengue, né? Esses números são extremamente assustadores. São. A que se deve será tanto esse aumento? Porque além do número de casos terem aumentados, existe também a doença tem ficado mais séria, os sintomas se agravaram muito mais. Por que isso aconteceu uns anos para cá? Olha só, a dengue é uma doença sazonal, né? Então, como você falou ali no começo, a gente percebe que agora, nesse momento do verão, então a prevalência é maior. Cascavel ultrapassou os 30 mil casos, tá? Nesse último censo que tivemos aí desse boletim epidemiológico que Cascavel apresentou. Paraná com mais de 500 mil casos, quase 600 mil casos da doença. A gente percebe que o calor, o verão, então propicia a proliferação do mosquito, o mosquito que contém, né? Então, o Aedes aegypti é o mosquito que contém o vírus da dengue. São 4 sorotipos e aí esse período é o período mais propício. Eu atribuo a isso. A gente vai ter algumas chuvas, apesar de estarmos em um período de seca, mas a gente continua tendo hábitos de falta de cuidados, de higiene, de limpeza dos nossos quintais, dos recipientes. Então, acho que tudo isso contribui para o aumento no número de casos. Então, a gente tem um ambiente propício e nós criamos ou deixamos de nos defender e criamos ambientes propícios para a proliferação do mosquito que contém o vírus. A gente sempre bate na mesma tecla, né? Olhar para dentro da sua casa, para o seu quintal, água parada, né? Em pneus, em vasos, plantinhas, as calhas. O lixo. O lixo. Sempre é importante estar de olho para não acumular e não deixar que esse mosquito se propague, né? Que mais pessoas sofram com isso. Exato. Agora, Rúbia, eu peguei dengue. Posso pegar de novo? Pode sim. Nós temos 4 sorotipos, como eu falei anteriormente, então você tem chance de adquirir os 4. Não há uma ordem para isso, né? Você não sabe qual é o vírus que o mosquito está carregando, então você tem sim condições de pegar a dengue. A dengue ela tem uma apresentação, basicamente 3 tipos de apresentação. Você mesmo falou que a pessoa pode desenvolver, tem visto que os sintomas estão ficando mais graves. Na verdade, são formas de apresentação diferentes. Então, a gente tem aquela dengue clássica, que é aquela dengue que o indivíduo vai se confundir, a doença confunde com outras doenças. O indivíduo tem dor de cabeça, tem dor atrás dos olhos, tem muitas vezes um pouco de congestão, né? Então o olho mais congestionado, o nariz trancado, confundido com uma influenza, uma dor muscular intensa, dor articular intensa. Então, doenças como rubéola, influenza, dengue, são doenças que têm um espectro de sintomas parecidos. Depois desses sintomas clássicos, a gente tem ainda dengue com sintomas graves, que é aquela dengue que tem sintomas de dor abdominal, sangramentos, o indivíduo tem fica com, dependendo da idade, confusão mental, um pouquinho mais sonolento, até chegar no estágio mais severo da doença, que é a forma de apresentação do choque da dengue, onde há insuficiência respiratória, né, falta de ar, o indivíduo é o choque da dengue, né? Pode até ser confundido com a própria Covid também, essa isso, questão exato, da falta de perfeito. O indivíduo tem a pressão baixa, pode ter sangramentos mais extensos, né? Ao contrário do que o polo de apresentação com sangramentos mais de nariz, né? Sangramentos mais leves. Então, há que se atentar que os sintomas, eles passam por esses 3 polos de doença. Então, vai depender do indivíduo qual ele vai apresentar. E a febre, né? A febre não pode deixar de ter. É uma febre acima de 38,5, então que vem acompanhada. Ela vem nos primeiros dias, depois ela cessa e podem vir os sintomas mais graves.
Agora, Rúbia, tô sentindo esses sintomas, essa falta de ar, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, febre. Como saber se realmente é dengue? Tem que ir no hospital? Existe um teste para saber? Existe sim. Nós temos alguns testes a depender do período que o indivíduo se encontra, que ele entende como início dos sintomas, né? Então, eu tô com o início dos sintomas, que principalmente chama atenção a febre, né? Febre associada a esses outros sintomas que eu falei anteriormente. Dependendo do tempo, eu vou dosar o antígeno, que é um pedacinho, né, uma proteína do vírus, que é o NS1, que a gente chama antígeno, que é detectado logo aí no primeiro, segundo dia do aparecimento dos sintomas. E nós temos a possibilidade de fazer o PCR, como a gente fazia também para Covid, mas a gente tem a possibilidade de, em torno de 5 dias aí, após 5 a 7 dias, fazer as sorologias. E aí nós vamos ter a sorologia são os nossos anticorpos. Não, a gente vai saber se nós temos anticorpos contra o vírus. Porque primeiro a gente entra em contato e o nosso sistema imunológico demora um tempinho, ele reage e produz anticorpos. E a gente tem anticorpos de fase aguda e fase crônica. Aí a gente vai detectar esses anticorpos de fase aguda, do tipo IgM, que a gente chama. Então, é nesse momento que eu vou poder fazer uma sorologia e ela vem positiva, ok. Então, prestar atenção nisso. Eu junto os sintomas, o quadro clínico, o tempo de aparecimento deles, e aí sim o médico vai ser o responsável por pedir o exame mais adequado, dado o tempo de surgimento dos sintomas. Porque eu posso ter uma sorologia negativa, não tenho dengue, não. Na verdade, é que você ainda não teve tempo de desenvolver anticorpos para serem detectados no exame. Mas, claro, é importante falar que os sintomas, quando são muito sugestivos, podem inferir a doença e, num caso mais leve, ser tratada, né, apenas baseado nos sintomas clínicos, com o tratamento adequado. Não há um remédio, toma aqui o remédio da dengue, não há. Existem analgésicos para evitar melhorar a dor, a hidratação, evitar anti-inflamatórios, o AS. Cuidados paliativos. Cuidados básicos, até que, como um vírus, o nosso organismo ele vai. Um vírus da gripe, influenza. A avó não falava lá? 7 dias, você vai ficar bem. Tem o período aí, não existe milagre não. Não existe milagre. Mas com a dengue, muita atenção pelo risco dela ter sintomas graves. Inclusive, pessoas que eu conheço que tiveram dengue relataram que sofreram mais com a dengue do que com a Covid. Em relação aos sintomas. A gente sabe que os dois são gravíssimos, mas em termos de profundidade, assim, de sintomas, sofreram realmente mais com a dengue. Agora, falando de Covid também, existiam os grupos de risco. Na dengue, existe isso também? Os idosos, as crianças tendem a pegar, todo mundo pode pegar da mesma forma, mas os sintomas podem se agravar ainda mais nesses grupos? Ou não? É geral para todos? Não, a gente tem que ter cuidado com alguns grupos. As crianças e os adultos jovens são mais suscetíveis, estão mais fora de casa. A criança também ainda não tem um sistema imunológico tão maduro para poder responder. E eu sempre falo que essa população como geral, mas sempre os pacientes que têm, as pessoas que têm algum tipo de doença, né? São pacientes que têm diabetes, hipertensão, têm doenças cardíacas. Vai ser um pouco mais complicado a recuperação, um sintoma que pode ser comum para um adulto jovem, para um paciente que tenha doenças, um indivíduo que tem esse tipo de doenças, isso pode ser um pouquinho mais complicado. E para proteção, repelente é a melhor alternativa? E vacina. Fala sobre a vacina também. Como é que está essa evolução da vacina? O repelente, obviamente, então, de maneira geral, né? A prevenção é o melhor remédio, não há um remédio. E a gente tem que prevenir, a gente vai prevenir, como nós falamos no começo da entrevista. Cuidando, então, com o meio ambiente, o nosso lixo, água parada, né? Trocar diminuir o criadouro do mosquito, que vai transmitir o vírus. Repelente para proteção individual, roupas compridas ou repelente, e nós temos a vacina. A vacina, ela defende contra os 4 sorotipos. Ela pode ser, o estudo mostrou que ela foi realizado, foi testada em indivíduos de 4 até 60 anos de idade. Então, a gente tem a possibilidade de aplicar nessa população. É uma dose com reforço 3 meses após. Quem não deve receber a vacina? Gestantes, lactantes, que são as mães, né, que estão amamentando, as mulheres que estão amamentando. Alguns grupos de imunossuprimidos, como os transplantados renais, é importante falar, né, já que eu sou nefrologista. É isso aí. Os transplantados renais. E a vacina é vírus vivo atenuado, então os imunossuprimidos também entram como uma contraindicação assim relativa.
quem são esses? São doentes que usam medicações que baixam a resposta do sistema imunológico. E aí, com isso, eles estão aptos a desenvolver uma doença mais severa. Então, nesses grupos há que se pesar. Mas, de forma geral, dos 4 aos 60 anos, vacina. Acho que é um avanço, uma excelente maneira da gente conseguir mais um ponto positivo para prevenção. Está disponível a vacina já para todos? Está disponível a vacina. Nós tivemos um período em que a vacina ficou escassa, mas ela veio e o grupo principal, assim, que ela foi liberada na rede pública foi para os adolescentes aí de 14 e adultos jovens, como eu falei, que são os mais expostos aí, grupo de maior prevalência pelos estudos, os trabalhos, mas a gente tem nas redes públicas, na rede privada, eu acho que respeitando-se as idades e as contraindicações, podemos vacinar. Ótimo. Rúbia, quero agradecer demais sua participação. Eu Obrigada que por agradeço. esses esclarecimentos, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos que estão em casa. Obrigada. Uma ótima tarde para ti. E fica aí, né, gente, o alerta para juntos prevenirmos a dengue.